Olá, minha Paraíba, é segunda-feira, dia 20 de setembro de 2021. Estamos ao vivo em mais uma edição do seu Rede Verdade, falando para toda a Paraíba. Você que acompanha aí a programação da TV Arapuã, estava colado, estava ligado aí em Samuca Duarte, no Cidade em Ação. Segue conosco para a gente debater outros temas aqui no Rede Verdade. E o principal deles a gente vai debater aqui com o professor doutor em Geografia pelo UFPE, Caio Américo, sobre esse receio aí que a gente acompanhou em relação à erupção do vulcão lá, o Cumbre, lá nas Ilhas Canárias, e esse risco de ter tsunami aqui no litoral paraibano. Você teve medo ou não? Você ficou ali achando que era fake news, não era fake news, era exagero, não era exagero, assustou de toda forma, olhou ali, pensou em visitar a família no interior esse final de semana para poder evitar, pelo sim, pelo não, garantir lá a precaução. O que é que você achou, então? Acompanhe esse nosso bate-papo a partir de agora com o professor Caio Américo. Professor, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui, participação no Rede Verdade. Você fala para toda a Paraíba a partir de agora. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Luiz Torres. E é um prazer estar aqui com você hoje, sempre conta comigo. Eu cheguei para poder acalmar o coração do pessoal, certo? Primeira coisa é não, essa. Vamos com calma, vamos por partes aqui. Só para a gente entender, didaticamente, o que é que seria, conta pra gente assim, independente desse caso específico lá do vulcão, o que é que seria um processo de erupção do vulcão e que danado tem a ver com onda grande no mar e no oceano? Vamos embora. Primeira coisa que a gente tem que entender é que os principais abalos sísmicos, os mais intensos, ocorrem devido à movimentação tectônica. Existem três tipos de movimentos tectônicos: o movimento convergente, o movimento transformante e o movimento divergente. Apenas o movimento convergente, que inclusive ocorre na costa oeste aqui da América do Sul, a nossa placa, a placa sul-americana, está convergindo com a placa de Nazca, que fica no Oceano Pacífico. Esse movimento, que a partir dele tem a formação da Cordilheira dos Andes, a gente pode ter abalos sísmicos. Por quê? As placas estão em atrito e esse atrito, uma hora, ele vai ser liberado. E essa liberação de tensão geológica, vai gerar os abalos sísmicos. Então, em nossa frente aqui, né, porque a gente está na placa sul-americana, na nossa frente, a gente não tem esse tipo de movimento que gere o atrito, não temos esse movimento convergente. Aqui na frente é um movimento divergente, onde as placas se separam. Sim, eu esqueci de falar, no movimento transformante, que ocorre na costa oeste dos Estados Unidos, também tem esse atrito de placa tectônica. E, obviamente, esse atrito vai fazer com que ocorra a liberação de tensão geológica, e isso aí pode ocasionar abalos sísmicos de grandes intensidades. Quando ocorre no oceano, tsunami. Quando no continente, terremoto. Tá, então bom, pode continuar, pode prosseguir. Vamos por partes, que é para poder ninguém ficar abandonado e ficar com medo, entendeu? Então vamos lá. Aqui na frente, por conta de movimentação tectônica no litoral do Brasil, não tem essa possibilidade, porque as placas estão se separando. Ou seja, o continente americano está se separando do continente europeu e até do continente africano. Então, nós estamos nos separando da África. Não há esse atrito entre as placas tectônicas. Então, o primeiro ponto que não temos como ter aqui um tsunami de grande magnitude por conta de movimentação tectônica, porque é um movimento divergente. Primeiro ponto. Tá, em nenhum local do mundo, nenhuma erupção de vulcão do mundo poderia trazer isso para o nosso litoral. Não, aí agora eu vou entrar com a parte do vulcão. Tem outra possibilidade de gerar a tsunami, que é essa situação aí da erupção vulcânica. Tá. Existem três tipos de erupções vulcânicas. As efusivas, que é o que ocorreu agora, é apenas o derramamento da lava, certo? Aí temos a explosiva e a mista. Apenas a erupção explosiva que pode gerar a tsunami. Por quê? A explosiva vai fazer com que haja uma grande onda de choque, e essa onda de choque pode fazer com que parte do vulcão se quebre. Aí uma grande massa rochosa caindo sobre o continente
pode gerar essa tsunami. Aí isso geraria. Aí vamos lá. Geraria. A partir da quinta-feira saiu ali algumas notícias em portais, em sites creditados, inclusive, falando sobre o risco da erupção do vulcão, que ainda não tinha entrado até então, já entrou esse final de semana, e que isso poderia gerar um tsunami para o litoral nordestino. Você achou sensacionalismo ali? Onde é que eles estavam exagerando ou não naquelas notícias iniciais da semana passada? Eu achei sensacionalismo porque eles colocam imagens, inclusive, com as tsunamis grandes, isso e aquilo, e, sinceramente, você sabe de tudo. A população ficou preocupada com isso, ficou preocupada. Olha, teve colegas meus que já estavam indo, sabe para onde? Para Campina Grande. Rapaz, eu vou subir a Borborema porque assim eu vou ficar tranquilo. Mas isso aí é verdade. Teve outros, Caio, eu ia fazer um churrasco aqui na casa de praia de fulaninho, já não vamos mais fazer, porque se der essa tsunami, morre todo mundo. Teve gente que pensou em botar a casa para vender, inclusive. Não, mas é verdade, é verdade. A gente fala assim, brincando, mas é verdade, isso aconteceu de fato e as pessoas ficam realmente receosas. Mas aí a notícia, como eu estou dizendo, saiu em portais nacionais dizendo que tinha um risco. E aí? Isso. Então, existe o risco? Sim, é um risco muito ínfimo. Eu quero que vocês entendam. Tem que ser uma erupção explosiva. O que aconteceu foi a erupção efusiva, só o derramamento da lava. O segundo ponto, tem que ser uma erupção explosiva de grande magnitude. Aquele vulcão lá, ele não é um vulcão muito grande, muito extenso, para que um grande bloco rochoso caia sobre o oceano. E segundo, meu amigo Luiz, presta atenção, o litoral do Brasil está a mais de 4.000 quilômetros da ilha de La Palma, né, que faz parte aí das Ilhas Canárias, lá na costa oeste da África. E outra coisa, a Paraíba está a mais de 6.000 quilômetros. Mesmo que ocorresse a erupção explosiva, mesmo que esse vulcão fosse de grande magnitude e caísse um bloco rochoso, seria muito improvável essa tsunami chegar e atingir aqui o litoral do Brasil, porque teria que passar pelas correntes oceânicas, iria perder força, e enfim, é uma possibilidade assim muito ínfima. É a mesma história assim. Poxa, qual é a possibilidade de cair o raio em uma pessoa? Existe, mas é uma possibilidade ínfima, mas existe. Tá. Então... Bom, quando você estava falando aí, a gente estava mostrando imagens, inclusive da classificação das 3 formas de erupção de um vulcão. A gente estava ali, ó, a erupção efusiva, a explosiva e a mista. Essa que você está dizendo que só uma causaria tsunami, é essa explosiva, a do meio, que está aqui para o nosso telespectador. É a única que... E o vulcão que a gente está mostrando agora, as imagens, que começou ontem, não é isso? É o Cumbre Guerra. O Cumbre, ele tá na efusiva, é isso? Na efusiva. A gente tem inclusive imagens aí que o mundo todo está tendo uma transmissão ao vivo, ininterrupta, né? A gente está vendo as imagens aí, ele está nessa efusiva. Essa não tem risco nem de causar nenhuma marola, é isso? Nenhuma marola. Agora, lá na ilha, obviamente, né, as pessoas estão perdendo as suas casas, está ocasionando danos materiais às pessoas que moram na ilha. Mas nenhuma marola esse tipo de erupção pode ocasionar. Agora, professor Américo, você disse uma coisa muito clara. Eu achei ali que a imprensa nacional ali ficou ali atenta a isso e deu uma exagerada e tal. Agora, eles também não tinham informações de que poderia vir a explosiva, e se fosse a explosiva, a história do risco do tsunami estaria dentro de uma lógica verdadeira, não é isso? Sim. Então dá para prever antes qual será o tipo da erupção, nesse caso? Não tem como prever antes, não tem como. Tem como a gente saber a frequência. Poxa, ali ocorre abalos sísmicos, ali ocorre erupções vulcânicas e a frequência é mais ou menos essa. Aí existem sensores que a gente consegue detectar os abalos sísmicos, né? E aí, peraí, pode ser que ocorra daqui a tantos dias, daqui a tantas semanas, mas uma certeza de que vai ocorrer, a gente não tem como saber. Bom, então de forma clara para quem está acompanhando a gente agora, ligou a televisão agora, está ouvindo o professor Caio Américo falar sobre essa história toda da erupção do vulcão lá nas Ilhas Canárias e do risco de tsunami aqui no litoral nordestino, especificamente na Paraíba. Não há, a partir a gente está vendo as imagens agora do vulcão em erupção lá, não há risco algum, nesse caso agora, sobre isso. Esse debate está fora de cogitação, é isso? Isso, porque tem que ocorrer uma erupção explosiva de grande magnitude. O que está acontecendo é uma erupção efusiva. Então, o que vai acontecer é
essa lava, né, ela vai entrar em solidificação e vai formar as rochas magmáticas. E, obviamente, lá para ele está ocasionando muitos danos materiais, né? O pessoal lá está se prejudicando com isso. Mas, tsunami, podem ficar tranquilos, porque o final de semana passado foi de praia e o próximo vai ser de praia também. Podem preparar aí a roupa de banho. Quem quiser voltar de Campina Grande pode voltar. Quem quiser fazer seu churrasco pode fazer também no litoral, que não tem risco nenhum, né? Bom, professor, fica um pouquinho ainda conosco. Eu quero só aqui ir para Brasília com Napoleão de Castro e também trazer aqui umas notícias aqui de João Pessoa. Mas quando voltar, ainda quero lhe fazer alguns questionamentos para além dessa questão específica do vulcão. Pronto, para o pessoal que está agora nos assistindo, pode me seguir lá no Prof. Calmério, que vai ter mais informações e eu posso tirar as dúvidas de vocês. Mas tá? segura aí que eu vou chamar Napoleão lá de Brasília, a gente volta aqui porque eu quero saber quais são nossos riscos aqui na Paraíba, no Brasil, em relação a tudo que pode ser previsto aí de incidentes da natureza aqui. O Brasil, de certa forma, é um país um tanto quanto, graças a Deus, protegido. Vamos lá com o Napoleão de Castro, lá de Brasília, ele que traz nessa segunda-feira a agenda da semana lá na capital federal. Napoleão, muito boa tarde, querido, é com você. Meu abraço, Luiz. Cumprimentos a você e ao nosso telespectador nesta segunda-feira de notícias. Voltando aqui de Brasília, Palácio do Planalto, de onde fala a equipe do Rede, para a gente começar a nossa semana e o acompanhamento dos principais temas da política e do mundo administrativo aqui na capital federal. No mundo político, 2 temas envolvendo paraibanos, né? No Congresso, a gente conversa com líderes partidários e há, sim, aquela expectativa, digamos, em relação a essa definição política do governador do nosso estado, João Azevedo. Se fica onde está no Cidadania, se volta para o PSB, se poderia rumar para uma nova legenda, há convites, inclusive, do Podemos, do senador Álvaro Dias. Enfim, evidentemente, é aquela história, Luiz, onde há fumaça, há fogo. É evidente que o governador, né, vai buscar uma candidatura à reeleição no ano que vem em nosso estado e essa definição partidária, em cima até da proposta de mudança da lei eleitoral que aí está, tem que ser muito bem estudada, não pode se errar, porque trata-se de um cargo, né, majoritário, executivo, a disputa de um governo do estado como o nosso estado da Paraíba. A gente vai estar durante a semana acompanhando tudo nos bastidores dos comandos nacionais dos partidos aqui e, claro, vamos trazer em detalhes também para a equipe Arapuã. Outra informação relacionada a um paraibano é em relação ao ministro Marcelo Queiroga da Saúde, né, paraibano, médico do nosso estado que está à frente do Ministério da Saúde. A imprensa nacional levanta uma acusação contra o ministro que teria usado por mais de uma vez aviões da FAB, que é um direito, né, de transporte dos ministros aqui na esplanada dos ministérios, quando se deslocam para os estados, só que matérias e reportagens têm mostrado que o ministro teria usado essas aeronaves transportando filhos e parentes de outras autoridades do país, o que não é permitido exatamente pela legislação. Durante todo o dia de hoje, a gente deve ter ainda alguma explicação por parte do Ministério ou, quem sabe, do próprio ministro. E o debate das reformas no Congresso Nacional. A PEC 32, que é a chamada PEC da Reforma Administrativa, está na comissão especial e teve o seu relatório final entregue na última quinta-feira. No debate na comissão especial, o deputado Gervásio Maia, PSB do nosso estado, criticou a proposta e denunciou, inclusive, a ausência de parlamentares ligados ao governo. A PEC 32, ela é a mesma enganação do que o povo brasileiro assistiu num palco de extrema encenação à votação da reforma trabalhista. Depois, já deputado nesta casa, eu assisti e votei contra a reforma da Previdência. Uma covardia, uma traição com a classe trabalhadora desse país. Eu queria saber por que danados deputados do governo não se inscreveram para debater se é tão boa. Cadê os deputados do governo aqui na comissão especial da PEC 32? Eles não estão aqui porque eles sabem que a PEC 32 é muito ruim. Deputado Gervásio Maia, PSB do nosso estado, na comissão especial da reforma administrativa.
as informações desta segunda-feira de notícias do Palácio do Planalto em Brasília, Napoleão de Castro, para o Rede Verdade. Tá aí, Napoleão, sempre muito atualizado e antenado aí com os assuntos lá de Brasília. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial, um minutinho só. Na volta, se você quiser ouvir ainda o professor Caio Américo falando aí sobre o que risco nós corremos dos abalos da natureza aqui no Brasil e na Paraíba especialmente. E também a gente sai dos abalos da natureza para fazer um debate também, ele que estuda um pouco a questão da geopolítica, nos abalos das relações internacionais no mundo, né? Tem encontro da ONU, o presidente Jair Bolsonaro discurso amanhã em Nova York. Vamos ouvir sobre isso também. Um minutinho, a gente está de volta. E no Frente a Frente de hoje...